Gostaria de orar mais uma vez, colocar o meu coração diante do Senhor, colocar a tua vida diante do Senhor também nessa noite e continuar cultuando ao Senhor, porque nós já estamos em culto e já pudemos orar ao Senhor, já pudemos cantar a Ele, já pudemos trazer a Ele os nossos dízimos, as nossas ofertas, já pudemos também ouvir a palavra dEle de diversas formas aqui. E mais uma vez nós vamos cultuar ao Senhor através da palavra e abrindo os nossos corações para que Ele possa frutificar essa palavra dentro de nós. Pai, mais uma vez, Senhor, eu quero me colocar diante do Senhor, ó Pai, como, ó Deus, um instrumento em Tuas mãos, Pai. Quando nós vamos a um show, Senhor, não importa, Pai, se o violino é o mais caro ou o mais barato, se ele é o melhor ou o pior dos instrumentos, Pai. As pessoas olham para o artista, Pai, para aquele que está tocando, Senhor. E é ao Senhor que eu quero, Pai, que as pessoas possam nessa noite ver, ó Pai, como a oração de João Batista. O que importa é que eu diminua, que o Senhor cresça, ó Pai. E eu peço ao Senhor que o Senhor fale em cada coração aqui nessa noite, Pai. E que cada pessoa aqui, Pai, possa sentir, ó Pai, através da Tua palavra, que liberta, que transforma, que separa tudo que há de mal em nós, revela o nosso pecado, ó Pai, mas lança luz, Pai, traz santidade, traz a Tua presença e o Teu Espírito, ó Pai, possa ser presente aqui nesse momento, Pai, em cada coração. Eu oro e Te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Algumas semanas atrás, eu estive compartilhando uma palavra com a MCA a respeito das famílias. A Egli havia me dado um livro e pediu para que eu compartilhasse sobre a família do século XXI. E no meio do estudo eu achei muito interessante, eu não pude concluir. E o interessante é que tinha um texto que falava a respeito da vida de Abraão. E é sobre isso que eu quero compartilhar aqui nessa noite, sobre Abraão. Ontem nós estávamos reunidos aqui, alguns casais que vão para o retiro, e o Betinho no meio fez uma oração que eu achei muito interessante, né? E ele falava a respeito na oração dele, sobre como as pessoas no trabalho dele, muitos homens, não sabem como é o papel do marido, como é o papel na criação dos filhos, que muitas pessoas estão apáticas. E o livro falava justamente sobre isso, né? Sobre o perfil da família do século XXI. Como muitas vezes as famílias hoje, elas estão perdidas, sem orientação, sem saber mais, como aquele núcleo se perdeu, né? E quando nós olhamos para a palavra de Deus, na criação, a família ela era o núcleo principal. Deus criou Adão, criou Eva, colocou para que eles governassem sobre todas as coisas. De repente surge a serpente e põe fim aquele projeto de Deus de que o homem vivesse com ele no jardim do Éden. Ele seduz a mulher, seduz Eva, Eva leva o seu marido também ao pecado, e o pecado acaba separando o homem de Deus naquele momento. É assim que nós vemos a narrativa de Gênesis. E acaba destruindo. Depois nós vemos lá, seguindo Caim, Abel, e depois nós vemos também a sociedade do dilúvio, totalmente corrompida, e esses são os 11 primeiros capítulos de Gênesis. E é assim que a gente vê lá a sociedade e a humanidade de uma forma geral. Deus investindo, né, na humanidade e de alguma forma essa raça, essa humanidade sempre se perdendo por causa do pecado. Aí na narrativa de Gênesis, no capítulo 12, nós temos uma diferença. Nós vemos Deus, né, investindo em um homem, em uma família, para fundar uma raça, um único povo, e que mediante a isso, ele abençoaria todas as famílias da terra, toda a humanidade seria abençoada. E é a vida de quem que nós falamos? De Abraão, um homem de fé ou uma família de fé? Vamos abrir nossas Bíblias lá em Gênesis, vai ser projetado o texto aqui, Gênesis capítulo 12, e vamos ver a respeito do chamado de Deus para Abraão. Então diz assim o texto, eu vou ler. O Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da tua casa, de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, te abençoarei
e te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Abraão saiu, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo Sarai, sua mulher, Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que haviam comprado em Harã. Ele saíra para ir para a terra de Canaã, onde chegara. Abraão atravessou a terra até o lugar chamado Siquém, onde está o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus estavam naquela terra. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei essa terra à tua descendência. E Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Dali continuou até o monte ao oriente de Betel, onde armou a sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Então ali edificou um altar do Senhor e invocou o seu nome. Esse texto fala a respeito do chamado de Deus para a vida de Abraão. Um homem que foi chamado no meio de uma sociedade corrompida, no meio de uma sociedade perdida, distante de Deus, porque você vai olhar a história do povo ali onde ele viveu, ali, os caldeus, onde ele estava quando Deus chama ele, você vai olhar e vai ver que era uma sociedade muito parecida com a sociedade que nós vivemos hoje, sem valores, pessoas que estavam acostumadas a viverem totalmente distantes de Deus. E Deus chama esse homem para que ele faça a diferença. E para atender o chamado de Deus, Abraão precisava cortar vínculos com a carne, com a tradição, com deuses, com a filosofia, deixando um legado para todos nós hoje, para todas as famílias da terra, que como ele, muitas vezes nós precisamos sair do meio da onde nós estamos vivendo. Nós precisamos deixar que tudo isso que tem cercado a nossa vida, que tem nos afastado de vivermos na presença de Deus, possa ser rompido e que nós possamos experimentar o verdadeiro chamado de Deus. Quando Deus chamou Abraão, ele pegou o seu livrinho, tirou e falou: olha, Abraão, daqui para frente você vai caminhar aqui, ali, assim, você vai para aqui, vai para ali, eu vou te dar isso, lá na frente vai ser assim. Foi assim o chamado de Deus para a vida de Abraão? Não, ele simplesmente disse: olha, deixa tua terra, deixa a tua parentela, né, corta o vínculo com tudo isso que você está vivendo até aqui, porque isso não é plano de Deus. Vou abençoar todas as famílias da terra, mas para isso é preciso que você se santifique, que você saia daquilo que você está vivendo. E esse é um chamado de hoje para a nossa igreja, esse é um chamado de hoje para as nossas famílias. Aí vem a frase: todo culto que nós prestamos aqui tem sido muito bom. Aí vem a frase: nossa casa é uma extensão da igreja? Ou a igreja é uma extensão da nossa casa? Tudo que você passou aqui, você quer vir para a igreja e ser carregado, né, carregado de poder, de força, quer se sentir totalmente cheio da presença de Deus, para você poder enfrentar a sua semana, porque no meu trabalho vai ser difícil, porque eu vou chegar em casa, vai ter meu pai, minha mãe lá brigando comigo, a minha esposa, o meu marido que não é crente, no meu trabalho tem o meu patrão. Você veio aqui para a igreja para querer carregar as suas baterias, ou você veio aqui para a igreja para oferecer ao Senhor aquilo que você experimentou durante a semana, do momento? Porque o que vai marcar a vida de Abraão, não é só o chamado de Abraão, mas aonde Abraão armava a sua tenda, ali ele levantava um altar para o Senhor. E é isso que eu quero compartilhar nessa noite, edificando altares ao Senhor. Quando você pega todo o texto e lê toda a história de Gênesis da vida de Abraão, você vai perceber que em todo instante, onde ele chega, ele levanta um altar. Ele vai lá e edifica ali, separa terras, pedras, oferece ali sacrifícios. É constante isso, é constante, você vai vendo tudo isso daí na vida de Abraão. E isso é que vai marcar a caminhada de Abraão, né? De altar em altar. A espiritualidade dele não estava baseada naquilo que ele havia ouvido no passado de Deus, mas era uma espiritualidade que ele vivia
todo momento, em cada lugar que ele chegava, ele renovava os votos dele, ele oferecia ali sacrifícios, ali ele cultuava ao Senhor. Existem famílias que chegaram em nossas igrejas, eu sou um caso desse, ouvi a mensagem do Evangelho, recebi a palavra de Deus, criei em Jesus, e como Abraão, continuo vivendo só aquele chamado de Gênesis 12. Sai dessa vida, sai, e eu não continuo renovando a minha aliança com o Senhor. O meu culto a Deus vai morrendo. É como vai dizer lá em Apocalipse, né? O nosso amor vai se esfriando. O amor da família vai se esfriando. Você pega um crente novo, ele não tem experiência nenhuma, mas ele está tão cheio de Deus ali naquele momento que ele é capaz de expulsar demônio, é capaz de orar para as pessoas e repreender ali tudo aquilo que acontece de mal. Quando está naquele começo, vem a tentação, você fala, não, eu não quero isso. Mas o tempo vai passando, o que acontece com a nossa fé? Nós muitas vezes somos como Abraão. Abraão teve o chamado na terra onde ele estava, muitos quilômetros. Se você pegar o mapa da onde ele estava lá na Mesopotâmia e saiu viajando, era uma viagem muito longa, ele estava cheio de bens, animais, era uma viagem demorada, foram meses para ele poder chegar, poderia demorar até anos uma viagem dessa. E mesmo onde ele chegava, ele renovava o voto dele diante do Senhor. Ele levantava um altar do Senhor. E você, tem levantado esse altar diante do Senhor? Abraão precisava disso. Por quê? O que o altar significa? Há um tempo atrás eu compartilhei com alguns líderes aqui da igreja um livro que falava assim, Obreiro Aprovado, de um autor. E no meio do livro, lá no primeiro capítulo, ele tinha um texto que ele falava assim, a lei dos 2 altares. Aí ele falava que existe uma lei, que existem 2 altares para que nós possamos nos apresentar diante de Deus. Um é o altar do testemunho, que é aquele público, quando nós vemos diante das pessoas, cantamos, damos glória a Deus, pregamos, falamos, esse é o altar do testemunho. Mas tem um altar tímido que nós precisamos edificar ao Senhor, um altar de comunhão com o Senhor. E aí o autor ele fala assim no seu livro, para nos apresentarmos diante dos homens, precisamos nos apresentar diante de Deus. O autor afirma assim, a afirmação dos homens não vale muita coisa quando não temos a aprovação divina. A vida íntima com Deus sempre precede a pública com os homens. Sempre que invertemos essa sequência, transgredimos essa lei. Aqui entendemos porque tantas pessoas, da mesma forma que se levantam com uma aparência que impressiona, subitamente desaparecem. O autor fala isso no livro. Por quê? Porque às vezes nós vemos tantas pessoas falando, prometendo, profetizando, e de repente essas pessoas somem, murcham, aí você vai ver as suas famílias muitas vezes estão separadas. Você deve estar cansado de ver histórias, pode ser a sua história essa. Por quê? Porque na sua casa você esqueceu de renovar a sua aliança do Senhor. E essa era a diferença na vida de Abraão. Aí fica a pergunta, como tem estado o seu altar? Na sua casa, com a sua esposa, com seus filhos? Eles veem a direção de Deus na sua vida? Como está o seu altar? Como está o seu culto ao Senhor? Não aqui na igreja, nós vemos muitas expressões e nós temos liberdade para cultuar. Irmãos sentam no momento do cântico, oram ao Senhor, outros se levantam, querem dançar, querem cantar, querem gesticular. Nós somos livres para fazer isso. Mas como está na sua casa o seu culto ao Senhor? O seu coração, como ele está diante do Senhor? Você tem renovado os seus votos? Como está o seu altar de adoração ao Senhor? O simbolismo do altar. O que significa o altar? O altar é onde nós nos aproximamos de Deus. É no altar que nós nos encontramos com o Senhor. É no altar que nós apresentamos as nossas orações. É onde Deus vem ao encontro das nossas necessidades. É no altar é que nós experimentamos uma comunicação divina. Quando eu cheguei aqui, o Redney estava pregando a respeito de Elias e os profetas de Baal. As pessoas estavam ali, 400 profetas chamando, falando, gritando, e de repente chega Elias ali, zomba deles, arruma aquelas pedras ali e pede ao Senhor, então vem fogo e demonstra. Por quê? Porque o altar é lugar de você experimentar a presença de Deus. Era assim que os homens viam, né? Era a comunicação, é onde encontramos o divino, o poder do divino. Mas vamos olhar para alguns textos da Bíblia e ver o que significava o altar para Ana. Vamos ver lá em 1 Samuel,
1 Samuel 1, né, do 9 até o 17. Vou ler aqui para os irmãos. Ana roga a Deus um filho. Depois de comerem e beberem em Siló, Ana se levantou. Nessa ocasião, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira, junto a um pilar no templo do Senhor. Com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor e chorou muito. E fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se me deres atenção à aflição da tua serva, se lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu edificarei ao Senhor todos os dias, eu dedicarei ao Senhor todos os dias da sua vida, e a navalha não passará na cabeça dele. Enquanto ela orava ao Senhor, ele observava os seus olhos. E Ana orava em silêncio, seus lábios se moviam, mas não se ouvia uma voz. Por isso ele pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: até quando ficarás embriagada? Deixa de beber vinho. Mas Ana respondeu: não, meu senhor, sou uma mulher angustiada, não bebi vinho nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante da presença do Senhor. Mas Ana respondeu: não, senhor, não sou uma mulher angustiada, não bebi vinho nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do Senhor. Não penses que a tua serva é uma mulher sem valor, porque tenho falado até agora da minha grande ansiedade e aflição. Ele lhe respondeu: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o teu pedido. E ela disse: que a tua serva encontre graça diante de ti. Então a mulher seguiu o seu caminho, comeu, e a sua aparência deixou de ser triste. O que era o altar para Ana? O texto vai dizer que Eucana dizia que ele não poderia ser melhor do que 10 filhos. Não dizia o texto que sempre que ela ia todos os anos até o templo do Senhor, ele lhe dava uma porção maior do que a sua outra esposa? Mas o que era o desejo de Ana? Era ter um filho. E aonde ela apresentou o desejo do seu coração? Aonde nós encontramos cura para nossa angústia? Onde nós vemos que há libertação? É diante do altar do Senhor, é diante da presença do Senhor, é ali que nós experimentamos a manifestação do poder do Senhor, é ali que Deus traz o renovo, é ali que Deus pode mudar a nossa vida. Foi diante do altar do Senhor que Ana se apresentou, foi ali, a experiência dela é uma coisa que fala muito comigo. Por quê? Porque é onde ela podia se derramar, não era para o sacerdote, não era para o pastor, mas era diante do altar do Senhor. E foi ali que Deus usou para ministrar cura sobre a vida de Ana e fazer dela uma moça abençoada. E você, tem se derramado diante do altar do Senhor? O texto de Ana é um texto que marca muito a minha vida e a vida da Clenilda por causa disso. Porque é diante do Senhor que você tem que aprender a depositar as suas angústias. É ali que você pode impor e pedir ao Senhor a cura, a manifestação do seu poder. Por que é tão difícil entendermos, onde é o nosso altar hoje? Onde que a Bíblia fala que é o nosso altar hoje? Quando nós olhamos para o texto de 1 Coríntios 6, do 19 ao 20, vai falar o quê? 1 Coríntios. Acaso não sabeis que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo? Vocês foram comprados por um alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Por que é uma lição tão difícil isso, né? Onde que é o altar? Onde que é o nosso altar hoje? O nosso altar é na alma do crente. É onde a nossa oração é elevada ao Deus. O meu coração é o teu altar. É no nosso coração que nós devemos cultuar ao Senhor. Mas por que isso é tão difícil hoje? Por que é tão difícil de fazermos isso, apresentarmos o nosso coração ao Senhor? Antes as pessoas tinham que ir ano após ano, fazer uma viagem, chegar no templo, numa montanha onde podiam subir.
mas Jesus Cristo veio ao mundo, rasgou o véu de separação, nos deu livre acesso ao Pai. Nós não temos mais nenhum tipo de rito, nenhum tipo de cerimônia para cumprir. Nós não temos mais nada. Nós não estamos debaixo mais da lei, estamos debaixo da graça. Então é dentro do nosso coração. Vejo às vezes pessoas perdidas, desorientadas, sem saber o que fazer. E a Bíblia diz que Deus nos deu o seu Espírito Santo para que habite dentro de nós. Mas por que isso é difícil? É difícil porque nós temos dificuldades de entender expressões como em nosso quarto, na nossa casa, no nosso coração. Nós aprendemos expressões como pastor, irmão, irmã de oração, igreja, culto. Nós aprendemos isso na nossa vida. E nós esquecemos que é lá na nossa intimidade. É naquela lei dos 2 altares. Não é no testemunhal, mas é no íntimo, aonde você cultua o Senhor. É ali que Deus quer fazer a diferença. É ali que Ele vai mudar a sua família. É ali que Ele vai mudar os seus filhos. É ali que Ele vai mudar o seu casamento, é ali que Ele vai trazer mudança para a família. Foi ali que Abraão começou, por isso que Deus fez dele uma grande nação, por isso que Deus abençoou toda a humanidade na vida de Abraão. Por quê? Porque o Messias viria da família de Abraão, mas mais do que isso, Deus estava deixando uma lição preciosa com a vida de Abraão para nós, que nós precisávamos ter intimidade com Ele. Por isso que ele ficou conhecido como o pai da fé, aquele que primeiro creu. E por isso lhe foi imputado como justiça, né? Abraão primeiro creu, não é isso que Paulo vai falar? Que Abraão creu, né? Por isso lhe foi imputado por justiça. Antes de vir a necessidade dele se circuncisar, antes de vir a necessidade dele cumprir qualquer juramento da lei, antes dele ser batizado aqui na igreja, antes de você ser batizado aqui na igreja, antes de você frequentar o culto, você vir para a escola dominical, antes de você atender todos esses apelos que as pessoas fazem todos os domingos, Deus espera que você atenda o apelo de dentro do seu coração, para que você possa fazer isso. E essa é a coisa mais difícil de que nós podemos fazer, né? Palavras usadas para a intimidade, tudo isso volta para o início do texto. É romper com todo o nosso velho homem, deixar para trás tudo que nos prende a esse mundo, iniciarmos uma nova jornada como peregrinos. Paulo vai nos chamar do quê? De embaixadores de Cristo. O que um embaixador faz? Ele é um representante. Ele é uma pessoa nascida aonde ele está? Não, ele é um representante de um outro país, vivendo num local, representando o seu país. Nós morremos para o nosso velho homem, nós temos uma vida nos esperando no céu, nós somos cidadãos do céu, e se nós somos cidadãos do céu, nós temos que estar nessa terra como pessoas passageiras, precisamos romper com tudo isso que é. Quando Abraão levantava altares, ele estava purificando a terra por onde ele passava. Ele queria que a sua descendência pudesse frutificar. Quando olhamos para o texto, quando você vai pesquisar, você vai ver que o texto fala assim, do carvalho de Moré, no monte lá de Siló. Esses lugares eram lugares de adoração. Quando você vai olhar a história dos locais, eles eram locais de culto para outros deuses. E ali Abraão vai lá e edifica um altar ao Senhor, santificando tudo aquilo que estava acontecendo, tudo aquilo que já havia feito, porque ali onde ele chegou, ele estava querendo que aquela terra pudesse florescer. Aí você muitas vezes está na sua casa, você não dá tempo para a sua família, não dá tempo para os seus filhos, eles não veem uma vida de um homem, de uma mulher, de Deus, e você não sabe porque a sua vida não vai para frente, você não sabe porque sua família não caminha, você não sabe por que no emprego você não é próspero, porque as pessoas veem que ali você não cultua o Senhor. Você chegou em um lugar onde estava sendo oferecido sacrifício para outros deuses e você não foi capaz de santificar aquele local. E Abraão deixa essa lição importante para a gente, que você santifique o local quando você chegar, né? Paulo, quando fala a Timóteo, ele começa a falar sobre a questão dos alimentos que eram oferecidos a outros deuses. E ele fala, ó, você ora e agradece, e agradecendo aquilo já se torna
agradável diante do Senhor, puro, para que possa ser consumido. Vocês recordam desse texto de Timóteo, quando ele fala sobre essa questão de alimentos oferecidos a outras pessoas? A oração, o culto ao Senhor, a gratidão a Deus santifica aquilo que era impuro aos olhos do homem. Então é isso que nós temos que fazer onde nós estamos, na nossa casa, no nosso local de trabalho, no meio dos nossos amigos. Nós precisamos fazer essa atitude. Mas quando estamos diante do altar do Senhor, é quando nós conhecemos quem Deus é. Depois da separação de Abraão e Ló, Abraão deve ter ficado muito triste, e aí Deus vai lá e renova a aliança dele com ele, diz, olha, sobe aqui e vê, olha, norte para o sul, para o leste, para o oeste, tudo isso daqui que você está vendo, eu vou te dar para você. E aí Abraão vai lá e faz um culto ao Senhor ali, oferece mais uma vez. E é isso que Deus espera de nós, né? Quando nós estamos diante do altar do Senhor, cultuando ao Senhor no nosso coração, nós podemos descobrir o Deus que nós esperamos. Tem um texto um pouco mais longo, mas não dá para deixar de ser lido, porque ele fala sobre a vida de Abraão e Isaac, né? E é um exemplo de uma vida de alguém que quer ter verdadeiramente o desejo de cultuar ao Senhor. Gênesis 22, é um texto um pouco longo, mas vamos ler comigo aqui, que fala a respeito do altar em Moriá, né? Onde Deus ordenou que Abraão sacrificasse o seu filho, o seu herdeiro por promessa. E é interessante porque Deus havia prometido para Abraão que ele seria pai de muitas nações, a sua esposa era estéril, o tempo foi passando, ele foi envelhecendo, ela foi envelhecendo, e Deus sempre reafirmava, vou te abençoar. E aí a esposa fica meio na dúvida, será que Deus vai fazer aquilo? Aí dá a sua serva, ele tem um filho, depois ela ficou triste, e depois Deus vai lá no final, renova a aliança, abre o ventre de Sara, abençoa ela, ela tem o filho da promessa, e de repente Deus aparece a Abraão e manda o quê? Que ele parecia que era Deus contra Deus, era Deus que não se agradava do sacrifício de homens, pedindo para que se sacrificasse uma criança. Era Deus contra Deus ali, parece, né? Um negócio que parece que eu fico imaginando o drama na cabeça de Abraão, né? O texto não fala nada disso, mas perguntas me surgem. Uma viagem longa, depois de ter passado tantas experiências com o Senhor, tanta dificuldade, só o texto de Gênesis 22 já dá uma outra mensagem aqui. Mas fica a reflexão para nós. Uma história tão longa, tão difícil, esperando aquele filho que ia ser promessa para o Senhor, e de repente Deus coloca a fé de Abraão à prova. E olha o que o texto diz. Depois dessas coisas, sucedeu que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe, Abraão, eu lhe responderei, e ele respondeu, estou aqui. E Deus prosseguiu, toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou um jumento, tomou os 2 servos e Isaque, seu filho, tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que lhe havia mostrado. Ao 3º dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Então Abraão disse aos seus servos, ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até lá, e depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou-a sobre Isaque, seu filho, levou também o fogo, a faca, e foram caminhando juntos. Então Isaque disse a Abraão, seu pai, pai, meu pai, respondeu Abraão, estou aqui, meu filho. Isaque perguntou, o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. Abraão respondeu, meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os 2 iam caminhando junto. Tendo ele chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, ele edificou um altar e arrumou a lenha, e depois amarrou seu filho Isaque e colocou em cima do altar sobre a lenha. Estendendo a mão, pegou a faca para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor brandou desde o céu, Abraão, Abraão, e ele respondeu, estou aqui. Então o anjo disse, não estendas a mão contra o moço, não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não negastes o teu filho, teu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um carneiro preso no mato pelos chifres. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu um holocausto nesse lugar.
Depois disso, Abraão chamou aquele lugar Jeová Jirê. Aquele lugar se chamou Jeová Jirê, pelo que diz até os dias de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor brandou a Abraão pela segunda vez desde o céu. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste seu único filho, teu único filho, com certeza te abençoarei e multiplicarei grandemente a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar, e toda a tua descendência dominará a cidade dos teus inimigos. E todas as nações da terra serão abençoadas por meio da tua descendência, pois obedecestes a minha voz. Todas as nações da terra serão abençoadas por meio da tua descendência, pois obedecestes a minha voz. A promessa não era só para Abraão, mas eram para todas as famílias. E Deus quer fazer isso com a sua vida. Ele quer que você possa abençoar todas as famílias. Mas para isso é necessário que você esteja disposto a entregar o que você tem preso com você. O que está dentro do seu coração te prendendo, impedindo que você possa se libertar, cultuar ao Senhor, oferecer um verdadeiro sacrifício, experimentar o mais do Senhor. A Bíblia diz que Deus colocou Abraão à prova, pediu para que ele oferecesse o único filho que ele havia esperado muito tempo, aquele filho que ele devia correr, abraçar, desejar. Para quê? Para que ele pudesse mostrar para Abraão, e Abraão pudesse conhecer um Deus que provê as nossas necessidades. Abraão, ao longo da sua caminhada com Deus, foi de altar em altar descobrindo um Deus de poder. De altar em altar, Abraão seguia conhecendo o Deus que sustentava ele. De altar em altar. E você? Quando foi a última vez que você levantou o seu altar diante do Senhor? Quando foi o seu último momento de culto? Você e Deus, onde você pôde estar ali no seu momento de comunhão, se derramando diante dele como Ana se derramou, se apresentando diante dele como Abraão, como alguém que confiava no Senhor. O propósito da prova era aumentar a fé de Abraão, que Abraão tinha, dar a oportunidade de alcançar uma vitória maior e receber uma revelação mais profunda de Deus e do seu próprio plano. Nós falamos que queremos ter uma intimidade com o Senhor, mas nós não estamos dispostos a abandonar nada. Como que vamos experimentar essa intimidade com o Senhor? Eu estou preso, seja a minha situação no trabalho, seja a minha intriga com a minha esposa, com os meus filhos. Eu estou preso, seja numa questão minha pessoal, se for algum tipo de situação espiritual, que você esteja precisando se libertar, seja qualquer tipo de área na sua vida, qualquer tipo de área. As pessoas sofrem por enfermidades do seu corpo físico, sofrem por enfermidades espirituais, coisas que a palavra de Deus diz que nós não nos soltamos, como falta de perdão, falta de amor, falta de carinho, falta de atenção. As pessoas sofrem com isso e elas não se libertam disso. Por quê? Porque elas não estão dispostas a oferecer isso no altar do Senhor. Se teu filho está te dando muito trabalho, coloca ele no altar do Senhor. Mas o que é colocar o meu filho no altar do Senhor? É verdadeiramente você ter coragem de colocar ele ali, e o altar ele revela intimidade. Você começa a se aproximar de Deus e você começa a mudar. Você fica muitas vezes esperando que o seu filho, que a sua filha, você fica muitas vezes esperando que o seu marido, a sua esposa, o seu chefe mude. Mas muitas vezes Deus quer mudar a sua vida. É a sua vida que Deus quer mudar, né? Ontem eu compartilhei a experiência do livro, e era isso que o livro falava, né? Nós sempre queremos orar para que o outro mude, mas na verdade a oração que nós temos que fazer é para que Deus mude o nosso coração, para que Ele mude aquilo que nós somos, para que nós possamos experimentar essa revelação do Senhor, possamos ir mais, né? O altar foi onde Abraão mostrou que amava mais a Deus do que o seu próprio filho. Abraão agora conhecia o Jeová Jirê, o Deus que proverá. Deus proverá
aquele que era capaz de sustentar toda a sua família, até concretizar o plano de abençoar todas as famílias da terra. E Abraão foi revelando isso. Depois da sua guerra lá, quando ele pega os seus 318 e sai para guerrear contra os reis e libertar Ló, ele volta e aí ele traz o dízimo dele diante do Melquisedeque, né, sacerdote de Salém. Vocês conhecem o texto, depois vocês podem ler em casa, leia durante a semana a vida de Abraão. E aí depois, então, o rei de Sodoma diz para ele, olha, você me traga somente as pessoas que você libertou, os bens, os pertences, os despojos de guerra que naquela época era costume, são seus. Ele vira e diz, não, eu não quero nada, para que você não diga, enriqueci Abraão, porque é Deus que vai me fazer prosperar. Muitas vezes nós ficamos esperando que uma outra pessoa nos abençoe. Nós ficamos esperando que a outra pessoa faça com que possamos ser prósperos. Mas Abraão tinha uma visão diferente de Deus. Ele sabia que o culto, a intimidade que ele tinha com o Senhor, fazia com que ele dependesse de Deus. E a sua dependência de Deus criava isso, essa sintonia dele com Deus, e a confiança dele com Deus cada dia mais era aumentada. E tudo isso era fruto do quê? De uma comunhão, de um relacionamento pessoal com o Senhor. Quantas experiências nós podemos ver da própria vida de Abraão, quando ele esperava e vinha o anjo do Senhor, visitava ele. Sua vida tem sido assim? Você tem coragem de levantar e falar, eu tenho visto, eu tenho tido experiências com o Senhor? Se sua esposa, seus filhos olharem para você, eles vão ver isso em você? Se a pessoa que trabalha com você no seu serviço, ela olhar para você, ela vai falar para você, você é uma pessoa que tem experiências com Deus, eu vejo Deus na sua vida? O que você tem esperado para começar a mudar a sua vida e cultuar ao Senhor? Mas cultuar na sua intimidade, na sua casa, levantar ali altares de adoração ao Senhor. E Deus possa renovar a sua vida, renovar a sua mente, renovar o seu espírito, e que seja um momento de você ter uma aliança, um concerto com o Senhor, aonde ali você vai atender o seu chamado, sai da tua terra, sai da tua parentela, e vem para onde eu vou te mostrar. É o chamado de Deus para Abraão, porque eu quero abençoar todas as famílias da terra, mas para isso é preciso que você corte todos os seus vínculos com tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Deus quer te fazer você conhecer o Jeová Jirê, o Deus da provisão, o Deus da criação, o Deus que colocou Abraão sob domínio sobre toda aquela terra. Ele quer te levar para esse local. Só que para isso é necessário que você tenha intimidade com o Senhor. É necessário que você levante altares do Senhor na sua casa. Amém? Vamos orar? Pois é, a equipe de cânticos pode cantar aquela música? Pai, eu quero nesse instante apresentar o meu coração ao Senhor, ó Pai. Eu sei, ó Pai, que é um coração sujo, Pai, impuro. É um coração, Senhor, aonde eu, Pai, Marcelo, tenho, Senhor, muitas vezes na minha casa, Senhor, visto coisas que não provêm do Senhor, ó Pai. Onde eu tenho falado palavras, Pai, que não são do Senhor, ó Deus. Onde meu coração tem se enchido de tudo aquilo que não pertence ao Senhor, ó Pai. E quantas vezes, Pai, meu coração, Pai, está triste, angustiado, amargurado, preso, Senhor, preso por tudo aquilo que não agrada ao Senhor, ó Pai. E isso tem me impedido de cultuar ao Senhor, de experimentar uma nova dimensão da minha comunhão com o Senhor, ó Pai. E por isso, ó Deus, eu quero nessa noite, Senhor, entregar tudo isso diante do Teu altar, ó Pai. Se eu não tenho tido fé suficiente, Pai, para se achegar à Tua presença, eu quero pedir que o Senhor, Pai, me dê fé, Senhor. Porque quando eu oro, Pai, duvidando, Senhor, eu já oro derrotado, Senhor. E a Tua palavra diz que se alguém tem falta de fé, que peça a Deus, Senhor, que dá, Pai, fé, Pai. Aumenta a nossa fé, Pai. A Tua palavra diz isso. O Senhor disse isso aos Teus discípulos. Aumenta a nossa fé.
Por isso, ó Pai, eu te peço, em nome de Jesus, Pai, sê com todas as famílias da tua igreja, Senhor. Como a vida de Abraão, Senhor, que ensinou tanto para nós, Senhor, que as famílias da tua igreja possam aprender, Senhor, a olhar ao Senhor, ó Pai, como um Deus que cultua, Pai. Que nós não venhamos para o culto, esperamos que estamos aqui para receber alguma coisa, Pai. Porque nós não viemos, Pai. A essência do culto não é receber, Pai, mas é dar ao Senhor os nossos louvores, o nosso coração, trazermos as nossas vidas como oferta e sacrifício, Senhor, agradável a Ti, Pai. Tua palavra diz isso em Romanos capítulo 12 também, Senhor. Diz que o nosso culto, ele é racional, Senhor. É onde nós entregamos a nossa vida ao Senhor ali, Senhor. Mas muitas vezes nos esquecemos disso, Pai. Esperamos, Pai, que estamos aqui na igreja, Pai, para sermos cheios do Senhor, para que os cânticos, Pai, tragam diferença sobre a nossa família, para que os cânticos, Pai, e nós ficamos fazendo esse proselitismo, Senhor, trazendo nossos filhos para a igreja, mas não discipulamos eles, Pai, não falamos de Jesus para eles, Pai, e não sabemos por que eles estão perdidos no mundo, Senhor. Os maridos, Pai, não ensinam a Tua palavra para suas esposas, Pai, e depois não sabem por que as esposas, Senhor, não vivem conforme a Tua vontade, Pai. As esposas, Pai, não se dedicam, Senhor, a ensinar os seus maridos, Pai, a viverem uma vida, Senhor, casta diante do Senhor, ó Pai. Elas não mostram através da vida delas, Pai, porque assim é que a Tua palavra diz, Pai, que a esposa que tem o seu marido que não é crente, Pai, ganha ele, não com palavras, mas pelas atitudes, porque o marido vai olhar para a vida da sua esposa e vai ver Jesus, Senhor. E nós não fazemos isso, Pai, na Tua igreja, Senhor. E nós não sabemos porque nossas famílias não prosperam, Senhor. Nós não sabemos porque nós não somos diferença nesse mundo, Pai. Mas como Abraão, Pai, o Senhor tem um chamado para cada família aqui, Pai, para romper com cada laço, Senhor. Cada laço, Pai, que foi colocado, Pai. Se é a nossa tradição familiar, porque crescemos vendo, Pai, como meu pai e minha mãe criou, Pai, e assim eu quero criar os meus filhos, Pai. Como meu pai cuidou da minha mãe, e assim eu quero cuidar também, Senhor, da tradição, Senhor. Nós queremos muitas vezes, Pai, e se esquecemos da Tua palavra, que é padrão de Deus para a nossa vida, Senhor. Nós esquecemos disso, Pai. Vivemos num mundo corrompido, Pai, pelo pecado. E nos estamos junto com essas pessoas, Pai. E se hoje, Pai, nós experimentássemos o dilúvio, Pai, muitos de nós não estaríamos na arca, Senhor. Nós não seríamos Noé, Pai, mas seríamos aqueles que estavam rindo, Pai, de alguém que construía, Senhor, no meio de terra seca, um barco, Senhor. Nós seríamos como eles, Senhor, como aquela geração toda que se perdeu, Pai, porque vivia distante do Senhor, ó Pai. Nós não fazemos a diferença onde nós estamos, Senhor. E eu quero orar nesse momento, Pai, e trazer isso diante do Senhor, ó Pai. Muda o meu coração, Pai. Que o meu quarto, Pai, seja um local de intimidade com o Senhor, ó Pai. Que a minha casa seja um local de prosperar a Tua palavra, Senhor. Que, ó Pai, o meu coração, Pai, não tem espaço para nenhuma obra da carne, Senhor, como a Tua palavra mesmo declara, Pai, mas que tem espaço para o Teu Espírito Santo. Que Ele encha cada coração aqui nessa noite, Pai, com a Tua presença, Senhor. Que Ele, Pai, nos torne plenos do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Pedimos ao Senhor que queremos conhecer mais de Ti, Senhor. Mais do Senhor nós queremos conhecer, Pai. Mais do Senhor nós queremos viver, Pai. Mas para isso é preciso que nós possamos romper, Senhor. Romper com tudo aquilo que não Te agrada, Pai. Por isso que nós possamos ter um altar íntimo contigo, Pai. Para que nós não venhamos desaparecer, Senhor, para que nós não venhamos ser engolidos, Pai, que as pessoas olhem e vejam, Pai, que antes de estarmos aqui, já nos apresentamos diante do Senhor, que antes de vir aqui, Pai, cada irmão, Pai, que não esteve durante a semana prestando culto ao Senhor, ó Deus, que não tem nada para apresentar aqui diante do Senhor, que está vazio, Pai, que essa semana seja diferente, Pai, e que durante a semana, Pai, ele esteja diante do Senhor, para que aqui, Pai, no local de testemunho público, Pai, ele possa estar diante do Senhor, apresentando aquilo que Ele já apresentou durante a semana com o Senhor, ó Pai. Faz com que essa lei possa ficar gravada nos nossos corações, Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém.